Hoje entrevistaremos o professor Gelson de Oliveira, professor do curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista e estudioso em Nietzsche. Seu projeto de pesquisa envolvendo arte e música do PIBIC. O tema de pesquisa do PIBIC, para uma ciência da arte no humano demasiado humano. Ele refletirá um pouco do contexto histórico de Nietzsche e falará sobre os aspectos essenciais da arte em Nietzsche. Friedrich Nietzsche, um autor bastante conturbado, polêmico da história da filosofia. Ele nasceu no século XIX, escreveu toda a obra dele no século XIX, no final do século XIX. E ele teve uma influência muito grande sobre toda a filosofia contemporânea, a arte, vários movimentos literários também que tiveram influência de Nietzsche. Nietzsche teve uma infância na Alemanha, vamos dizer assim, de forma bastante tradicional, estudou para ser pastor. O pai dele, que ele perdeu aos 5 anos, era um pastor luterano, e a tradição do Nietzsche, digamos, é uma tradição religiosa. Ele foi também professor de filologia, né? Depois de ter estudado teologia, estudou filologia, e nas aulas de filologia ele se encontra então com um jeito próprio de fazer filologia que o levou necessariamente para a filosofia e tornando ele então um dos maiores filósofos aí da história da filosofia. A obra de Nietzsche geralmente é dividida em 3 períodos. Um primeiro período que é chamado de metafísica do artista, onde o Nietzsche está muito influenciado por um projeto que ele tem, que é um projeto de renovação da cultura alemã da época. E nesse projeto entra então a influência de Arthur Schopenhauer, um filósofo anterior a Nietzsche, também do século XIX, que teve muita influência nesse primeiro momento. Eu diria que toda a obra de Nietzsche é marcada ou pelas coisas que Nietzsche fala favorável a Schopenhauer no primeiro momento, ou contra Schopenhauer já no segundo e terceiro período. Também com a amizade com o músico Richard Wagner, que vai ser decisiva nessa ideia da renovação de um projeto cultural, porque Wagner, com a invenção da música total, do projeto da ópera wagneriana, começa a representar para Nietzsche a possibilidade de que a arte seja retomada, que a cultura seja retomada e que a Alemanha volte aos seus mitos originais. Essa é a parte do primeiro período. Nessa época, Nietzsche publica o primeiro livro dele, famoso O Nascimento da Tragédia, além de vários outros textos e obras que vão ser publicadas póstumamente, inclusive. No segundo período, Nietzsche se desvencilha do pensamento schopenhaueriano, nega esse, digamos, viés metafísico e se atém a uma noção mais científica do seu pensamento. Ele pretende, então, usar a ciência como mote de crítica metafísica e, para isso, ele se apoia em vários autores de ciência. Tem um autor muito importante dessa época, que é um amigo de Nietzsche, chamado Paul Ré, que é, vamos dizer assim, um dos primeiros a implementar uma noção, vamos dizer assim, biológica, uma leitura biológica da moral. Ele podia ser considerado, inclusive, um dos primeiros sociobiólogos, né? Leitor de Darwin, e interpreta a moralidade a partir, então, de um viés científico. O Nietzsche, então, escreve nesse período o Humano Demasiado Humano, que é o livro que abre o segundo período. O Nascimento da Tragédia é o livro que abre o primeiro período, estou falando agora do segundo. Além de Um Humano Demasiado Humano, ele publica Aurora e Gaia Ciência, que seriam os 3 livros que formam aí esses chamados segundo período, o período intermediário. E o último período, onde o Nietzsche tem, por exemplo, a obra Assim Falou Zaratustra, que é uma das obras mais conhecidas de Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. Então, o terceiro período é o período em que Nietzsche inicia-se com a publicação de Assim Falou Zaratustra, um dos livros mais conhecidos de Nietzsche, ao lado de Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos, O Anticristo, enfim, vários livros que começam a apresentar, então, conceitos chamados conceitos mais da maturidade do pensamento nietzschiano, entre os quais a ideia da morte de Deus, a ideia da vontade de poder, do eterno retorno e do amor fati, que geralmente são, assim, digamos, os conceitos principais da obra nietzschiana, que se apresentam de uma forma mais madura nesse tal terceiro período, mas é bom lembrar que elas já começam a ser desenvolvidas lá dos primeiros escritos de Nietzsche, ainda nos anos 60. Então é um autor, digamos, que tem, inclusive, variações no pensamento dele que devem ser compreendidas como parte do modo de fazer filosofia nietzschiano. O Nietzsche, ele é um autor que muda muito de ideias porque ele não acredita na ideia de uma fidelidade às suas concepções. Ele acha que o pensamento está ligado à vida, e como está ligado à vida, o pensamento deve variar também.
Então, o projeto de estudar uma ciência da arte em Friedrich Nietzsche, ela tem duas perspectivas. A primeira perspectiva é que Nietzsche ele pensa que a arte ela está ligada a uma produção histórico-humana, ela está ligada, portanto, ao mundo imanente, o que implica levar em conta como é que fisiologicamente o artista produz e o espectador recebe a obra de arte. Então, Nietzsche fala de uma certa fisiologia da arte, que a ciência, no caso, seria a psicologia, vai estudar a psicologia do artista, a psicologia do espectador, para